Estamos de volta com o programa Opinião e eu recebo hoje nos nossos estúdios o repórter da Rádio Cultura, Dido Montenegro, e o professor e analista político Marco Aurélio. Sejam sempre bem-vindos. Olha, 1.409 vagas temporárias deixaram de garantir futuros empregos para muitos brasileiros. Isso porque o processo seletivo para concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi cancelado por falta de recursos. Foi realizado um corte no orçamento do IBGE, que impossibilitou a continuação dos procedimentos, e as pessoas que haviam feito as inscrições terão os valores reembolsados. Nós falávamos aqui na semana passada sobre a idoneidade dos concursos. E aí nos vem mais essa informação. Muita gente aqui brincou e disse: eu não acredito, só é quem indicou, tem um QI. Quando é na semana seguinte, o IBGE vai, cancela e diz: falta recursos. Dido, a gente tem vivido uma situação catastrófica nesse país. Eu me pergunto, os 5 princípios básicos como educação, segurança, saúde, moradia e emprego, algum vai bem? Nenhum. E aí a gente fica com essa preocupação. Concurso cancelado, muita gente tentando exatamente passar nesse concurso para garantir uma estabilidade, né, profissional, financeira, digamos assim. E, de repente, esse pessoal é surpreendido com essa notícia, né, recentemente. Concurso suspenso, o pessoal alegando essa falta de recursos. A gente tem que lembrar também que nós teremos, pelo menos está programado ainda para este ano, concurso da FUNAI, do INSS. Será que vão acontecer esses concursos? Fica agora também essa pergunta. Será que vão acontecer? O pessoal será que vai alegar também essa falta de recursos para a realização dos mesmos? Aqui em Pernambuco a gente tem ainda concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, né, Marcos? Civil, Polícia Militar, e dá medo, né? Porque as pessoas se preparam tanto, né? Investem tanto tempo, tanta dedicação, né? Deixam de estar com a família, deixam de estar fazendo outras coisas para poder estudar. E aí vem uma notícia dessa, isso é muito ruim, muito negativo, deixa as pessoas muito sem chão, né? Principalmente numa hora que a própria iniciativa privada também está passando com dificuldades e a tão sonhada estabilidade financeira vem de um concurso. Então isso depõe contra o país, depõe contra a administração e oxalá que a gente saia dessa, né? Porque desse jeito que está muito difícil. Dido, a gente chamaria isso de falta de planejamento? Sim, e não é de hoje. Falta de planejamento, isso vem acontecendo não somente nesse governo, porque o pessoal aproveita, né, a situação e atribui tudo isso a esse governo, né, ao governo federal, à gestão da presidenta Dilma Rousseff. Mas a gente percebe que no nosso país a palavra planejamento ela não é levada, digamos assim, a sério. Isso não só na esfera federal, mas estadual, municipal, falta muito, fica muito aquém. Eu cito sempre, Marco, aquele caso da Compesa, que a Compesa é estadual, por exemplo, e posso citar também o governo federal na época de Fernando Henrique Cardoso, quando a gente teve o problema, o colapso de energia elétrica por falta de planejamento. O apagão. E quando a gente trata da Compesa, a Compesa recebe recursos para quê? A água é de graça. Então os recursos é para manutenção, é para açudagem, barragem, energia, funcionários, mas a gente não vê um planejamento, a gente não vê novos açudes, novas barragens, novos barreiros, a gente não tem planejamento e fica pedindo a Papai do Céu e depois culpa ele é o culpado de tudo. A falta é uma questão chamada gestão estratégica, né? E aí a gestão estratégica é fundamental nas empresas, mas mais ainda nos governos, porque uma vez que um governo não tem planejamento, não consegue gerir os recursos, acaba sofrendo pelas forças naturais. Veja a questão da seca. A seca é natural, temos seca aqui há 500 anos, né? Desde Dom Pedro já falava que ia acabar com a seca e transpor o Rio São Francisco. Mas é muito importante que se houvesse um planejamento um pouco mais cuidadoso, a gente não passaria por tantos problemas. É muito questão de gestão mesmo. Não é só corrupção, que ainda é um problema a mais, mas a gestão dos recursos não é muito bem tocada. Olha outro problema aqui. Olha. A Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco informou durante esta semana que 42% das mortes provenientes de acidentes corresponde a motocicletas. Um veículo ágil, porém, mas perigoso
e, se não conduzido de forma correta, os números já constam em que irá resultar. No entanto, uma empresa norte-americana criou o C1, que é um protótipo, é um veículo que é uma mistura de carro e moto. E nele há um giroscópio que permite que a moto fique parada, mesmo que sob 2 rodas. Esse veículo, ele promove mais segurança pelo fato dele não tombar com facilidade e a sua estrutura ser completamente fechada. É como se fosse um carro-moto. Uma ideia bem criativa, ainda não para a nossa realidade hoje de Brasil, mas fica aí a inteligência do ser humano em sempre estar criando um veículo que vai servir de inspiração para nós a cada instante. Então veja como é a locomoção dele. É como se fosse um mini carro, né? A pessoa fica dentro, preso, estaciona em qualquer lugar e ele simplesmente não tomba nem para um lado e nem para o outro. Com isso a gente iria evitar muitos acidentes. E eu começaria conversando com vocês dizendo o seguinte, Dido, quando a gente vê os hospitais superlotados, mais de 80% das UTIs do país são usadas para motos e não para cirurgias eletivas ou outras emergências. Nem quem vende moto é taxado para bancar isso, nem se cria uma alternativa. Talvez uma moto desse tipo aí fosse interessante, né? Sem dúvida, eu creio que vai ser campeã de venda, né? Vai vender muito e quando a gente pensa em acidentes de motos, a gente trazendo aqui para Caruaru, por exemplo, o Hospital Regional do Agreste, que é referência, né, em traumatologia, digamos assim, nesses tipos de situações, é um hospital praticamente, digamos, da demanda, de 100% da demanda, digamos que 70%, 80% geralmente envolve acidentes de motocicletas. Né? E o pessoal não atenta para isso, junto ao risco que esse veículo ele leva para todo mundo, né? Tem a questão também da imprudência. Né? Álcool e direção, andar na motocicleta sem um capacete, aqueles rachas de final de semana aproveitam que não tem fiscalização nas ruas, não só de Caruaru, mas do Recife, enfim, todo o estado de Pernambuco, a gente sabe que as pessoas fazem muito isso. Eu creio que em cidades menores, não é que não tem, digamos, uma autarquia de trânsito específica, a situação deve ser muito pior. Muito, né? Geralmente não se usa capacete. Eu posso citar aqui o Dom Moura em Garanhuns, hospital, restauração em Recife, que vive tomado completamente por isso. Agora essa alternativa seria bom, né? Seria, porque os médicos falam muito que há uma epidemia hoje, que é a epidemia de acidente de moto. Eles falam nisso. Você vai na restauração, é um caos nesse aspecto. Mas esse tipo de solução parece bacana, parece interessante e isso realmente reduziria muito esse problema. E nesse caso até eu compraria uma, porque eu mesmo tenho medo de andar de moto, eu ainda não me arrisco. Olha, após o intervalo, sexta-feira é dia de futebol aqui no programa Opinião e você vai conferir os comentários de Ayrton Souza sobre tudo que está rolando aí no futebol pernambucano, também na Copa do Nordeste. Então não sai daí que a gente volta já já.